Tudo bem, galera? Week 3, né? Semana 13. Então estamos aqui agora para poder falar das orientações ou explicações das atividades da semana 13, tá? Aqui não estarei colocando resposta, apenas orientando aquelas pessoas que não entenderam o que é para fazer nessa semana, tá bom? As respostas com a correção, né, será colocado no final de semana, beleza? Então, logo depois da vinheta, né, em que pede para vocês se inscreverem no canal, vocês darem um like, vocês compartilharem esses vídeos, né? E isso ajuda bastante, né? Porque dá muito trabalho fazer isso, preparar, fazer os gabaritos, né, e tudo mais. Eu gostaria que vocês se inscrevessem, né? Dessem um like e compartilhassem, tá bom? Então, logo depois da vinheta, nós começaremos essas orientações. Beleza, belezinha? Então vamos lá, né? Você já fez aquele jogo de adivinhação com emojis que recebemos em grupos de conversa? Leia os nomes de filmes, né, a seguir e encontre a sequência correspondente de emojis para cada um deles. Então vocês têm aqui os filmes, né? Esses filmes aqui, ó, E.T., Free Willy, né? E.T., que é ET, o extraterrestre, né? Free Willy, né, aquele da baleia lá, né? Da baleia orca. Finding Nemo, que é Encontrando Nemo. Lord of the Rings, que é O Senhor dos Anéis. Slumdog Millionaire, quem quer ser milionário? Quem quer ser um milionário, né? Planet of the Apes, né? Planeta dos Macacos. Home Alone, né? Esqueceram de Mim. The Phantom of the Opera, né? Um musical, né? O Fantasma da Ópera. Titanic, que é Titanic, né? E The Sisterhood of the Traveling Pants, que seria algo assim, as quatro amigas e um jeans viajante, ok? As quatro amigas e um jeans viajante, alguma coisa assim, tá bom? Aí vocês vão fazer igual exemplo aqui, ó, example, né? Então aqui tem um ratinho, uma família para casa, né? Aí depois encontra a ratinha, né? Então é o quê? É o Stuart Little, tá? Então aqui vocês vão tentar fazer a relação aqui, ó, né? De cada um desses aqui com esses filmes que estão aqui em cima, tá? Então, e onde vocês vão colocar a resposta? Aqui embaixo, tá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, tá? Então tá aqui, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Então, por exemplo, vocês têm aqui, né? 1, 2, 3, 4. Tem 4 meninas, né? Um jeans, um avião, né? E assim por diante. Então vocês vão procurar aqui qual desses aqui que encaixaria aqui, né? Beleza? Bem tranquilo, né, gente? Muito legal, muito joia. Pela primeira vez uma atividade muito legal, que eu gostei bastante. Nessa semana nós leremos um artigo de uma revista teen indiana escrita em inglês. A Índia é um país multilingüe, são 22 línguas oficiais. Como foi um país colonizado pela Inglaterra, o inglês é amplamente utilizado no país. Exemplo disso é o ensino superior em muitos setores do governo, nos quais o idioma é usado como língua principal. Antes de ler o texto, observe seu título. Para o dicionário Primmeran, a resiliência é a capacidade de recuperar sua forma original após sofrer um choque ou deformação. Qual é a relação entre a pergunta do título Bend or Break e o conceito de resiliência? Então, por exemplo, resiliência a gente pode pegar, por exemplo, assim, um elástico, tá? Sabe, um elástico assim, você pega o elástico, você estica o elástico, né? Ele vai e volta, né? Ele recupera a forma original dele após sofrer um choque ou uma deformação, né? Então seria como se fosse isso, né? E esse título aí, ele tá assim, ó, flexionar ou quebrar, né? Flexionar ou quebrar, né? Pensando que o elástico também ele pode se flexionar, né? Pensando que ele pode quebrar, porque quando ele se rompe, né? Ele quebra, né? Ok? Então vocês vão falar qual que é a relação entre essa pergunta aí, flexionar ou quebrar, do título do texto, e esse conceito aí de resiliência, tá bom? Então vocês escrevam aí do jeito que vocês acharem legal. Texto, Part 2. Bend or break, the option of resilience. What happens when you stretch and release a rubber band? It comes back to where it was.
Some have more elasticity than others and recoil better, while some bands are rigid. They break when we pull them too much. To a certain degree, we are like rubber bands. We just vary in flexibility, and that impacts our life significantly. Significantly. Então, o que eu vou ajudar vocês aqui, né? Flexionar ou quebrar, a opção da resiliência. O que acontece quando você estica e solta um elástico de borracha? Sabe aqueles elásticos de borracha, gominha de borracha, que a gente chama de gominha, né? Ela volta para onde ela estava, né? Alguns têm mais elasticidade do que outros e recuam melhor quando alguns elásticos são rígidos, né? Eles quebram quando os puxamos muito. Até certo ponto, somos como esses elásticos de borracha, essas gominhas elásticas, né? Não apenas variamos em flexibilidade. Nós apenas variamos em flexibilidade. E isso tem um impacto significativo na nossa vida, tá bom? Então, de acordo com isso, vocês vão fazer aqui essas atividades. Explique a metáfora do elástico rubber band em inglês, usada pela autora para introduzir o tema. Então ali a metáfora é como se fosse uma comparação que eu vou fazer em que eu não vou usar o como, né? Ele é como isso, né? Entendeu? Então vocês vão explicar essa metáfora aí, ó. Por que fala rubber band, né? Ele fala elástico, né, de borracha, né? O que ela quis dizer isso aqui, né? O que ela quis dizer aqui, ó? Ela não está dizendo aqui no texto que comparando esse elástico de borracha com nós mesmos, né? Que a gente também é assim, que a gente é flexível, né? Que a gente já está de um jeito, também está de outro, né? E, enfim, etc. Então vocês vão falar alguma coisa sobre isso, sobre o que eu falei aqui agora, mais um finalzinho aqui do que eu falei na tradução, tá bom? Número 4. A autora afirma que, to a certain degree, we are like rubber bands. We just vary in flexibility, and that impacts our life significantly. That é um pronome relativo. Analisando o contexto, a que elemento textual o pronome that se refere? Então o that vai se referir a alguma dessas palavras que estão aqui assim, tá? Ajudando vocês ao que é um pronome relativo, o pronome relativo ele substitui um termo anterior, né, para que não fique igual. Quando eu falo assim, por exemplo, João é bonito, João namora Maria. João, que é bonito, namora Maria. Para não repetir João duas vezes, né? João é bonito, João namora Maria. João, que é bonito, namora Maria. Tá certo? Então, o pronome relativo se relaciona a um termo anterior. Beleza? Então, qual que é esse termo anterior que está aqui, né? Exatamente antes, né, dessa palavra that aqui, desse that, né? Então, vocês vão ver a palavrinha que está aqui antes e vão escrever aqui. Beleza? Dica igual essa, não precisam mais, né? Número 5. Considerando o tema do texto e o que foi falado anteriormente, responda. O que será tratado nessa próxima parte? Cadê a próxima parte? Quem são esses creatures? Como isso se relaciona ao conceito de resiliência e à metáfora apresentada? Gente, vocês estão vendo algum texto aqui? Tem algum texto aqui? Não. Mais uma vez, houve um engano no material, houve um erro aqui no material e eles não colocaram o texto. Deveria ter um texto antes dessa pergunta 5 aí, tá certo? Então, mais uma vez, com o material de inglês veio errado. Mas não se preocupem, porque eu estou aqui para salvar vocês, tá? Eu consegui achar esse texto, tá bom? Eu achei esse texto e coloquei o texto aqui para vocês, tá bom? Então, o texto para ser usado nessa pergunta 5 está aqui, ó, tá? Creatures of habit. We get used to things in a specific way. If we do something different, the sleeping cells in the brain have to be reactivated. They are pushed to build new connections to power new ways of thinking. Young teenage brains tend to get a little lazy here.
When things go on the track that we have predefined, we feel in control and we like it. And hence we abhor change. Tá? Vou ajudar vocês com a tradução também. Tá? É assim, ó. Criaturas de hábito. Nós nos acostumamos com as coisas de uma maneira específica. Se fizermos algo diferente, as células adormecidas do cérebro terão que ser reativadas. Elas são pressionadas a construir novas conexões para alimentar novas formas de pensar. Os cérebros dos jovens ou adolescentes, né, tendem a ficar um pouco preguiçosos aqui. Quando as coisas vão na trilha ou no caminho que predefinimos, nos sentimos no controle. E nós gostamos. E, portanto, abominamos mudanças. A gente detesta mudanças, tá? Então, o que quer dizer aí, gente? Que toda vez que a gente está acostumado com uma coisa, né, habitual, a fazer aquilo sempre, se de repente muda a nossa rotina, a gente começa a ficar meio perdido, né? A gente não gosta, né? Tudo é ruim, né? Entendeu? Então, isso é um exemplo do que está dizendo aí nesse texto. Então, de acordo com esse texto aqui, gente, vocês vão pegar e responder aqui, né? Considerando o tema desse texto ali embaixo, o que será tratado nessa próxima parte? Vai se falar sobre o quê? Sobre os nossos, o quê? Sobre o quê? Tá bom? Vocês vão falar lá. Quem são esses creatures? Quem que são esses creatures? Somos nós? O que é? São as pessoas? O que é? Né? Tem um sujeitinho ajudando aqui a falar aqui, né? Quem são essas creatures, né? Como isso se relaciona ao conceito de resiliência e à metáfora apresentada, né? O que isso tem a ver com a história da resiliência lá, né? Da flexibilidade que a gente tem que ter e tal, né? O que essa história que tem a ver, né? Que isso aí influi em quê? Tá bom? Então vocês vão responder aqui, tá bom? Leia e responda. Observe a construção verbal. Get used to. Tudo daquele texto lá ainda, tá, gente? Desse aqui de baixo. Acostumar-se e o grupo nominal specific way, forma específica, uma maneira específica, né? Estabeleça a conexão entre o título da seção, Creatures of Habit, e a frase We get used to things being a specific way. Existe uma relação de conformidade, finalidade, proporção ou tempo? Explique. Então aqui ele está falando aqui que as pessoas se conformam com as coisas. Há uma conformidade, a gente vai acostumando com as coisas? Ou é uma finalidade? Ou é uma proporção ou tempo? Então vocês vão ter que colocar aqui, ó. Por exemplo, eu acho que é conformidade porque as pessoas... Tá bom? Beleza, gente? Ótimo. Né? Então, vocês vão estabelecer a conexão aqui com isso aqui e explicar ali. Ó, aqui na tradução tem a explicação para isso aqui. É só para pensar em tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Number 7. A frase And hence we abhor change é uma conclusão para toda a explicação fisiológica que justifica o quanto são necessários esforço e energia para a mudança. Como você explica o processo que ocorre no corpo em relação à mudança? Né? Aqui ele está falando, né? E portanto nós abominamos a mudança, nós detestamos a mudança, né? Como é que você explica esse processo que ocorre no corpo? Então aqui está falando o processo, né? Todo, né? Fazemos coisas diferentes, não se acertar. Então só prestar atenção no que eu falei aqui na tradução, né? Que vocês vão colocar esse processo de mudança, né? Que o nosso corpo que acontece no nosso corpo em relação a uma mudança em que a gente não está acostumada com ela. Tranquilo, gente? Então terminamos aqui as explicações e orientações da semana 3, né? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se inscrevam no canal, que vocês deem like, que vocês compartilhem esse vídeo, tá bom? Lembrando que temos até o dia 30, né? Vocês têm até o dia 30 para colocar as atividades atrasadas em dia, tá? Então tem um calendário lá certinho, então coloquem lá quem não fez alguma coisa do PET 1, 2, 3, 4, né? Dá tempo de vocês fazerem. Ok? Bye bye. See you.